Esse conteúdo me chamou a atenção por se tratar de um dos melhores fotógrafos em atividade no mundo, um retratista com um trabalho absolutamente sensacional. E aí eu vou deixar no link aqui da descrição desse vídeo, não só essa matéria que está aqui na tela, o Instagram dele, caso você não siga, e um vídeo em que ele conta toda a sua história e mostra a visão dele sobre esse trabalho. E talvez um dos melhores conteúdos aí que a gente tem grátis na internet sobre retrato e fotografia e causa. E todos os elementos estão ali, do marketing de verdade, a fotografia de alto nível, e entender o que faz um fotógrafo ser diferenciado, de fato. E são vários fatores, não é uma coisa simples, não é do dia para a noite, leva tempo e, claro, envolve estudo, prática, talento, sorte, um monte de coisa. Cultura, causa, é bem bacana. E vou começar por essa matéria que saiu do outro lado do mundo, né, lá onde está rolando a Copa do Mundo das Mulheres, na Austrália. O Sydney Herald, lá da Austrália, publicou essa matéria sobre a exposição do Platum, que vai acontecer em breve naquele país. E aí, o Platum é um retratista reconhecido mundialmente, construiu, né, essa marca, e aqui o que é interessante, além de falar do trabalho dele, é que ele mostra as pessoas, os famosos, a Adele, a, a Kate Blanchett, o Prince, de uma forma diferente e até o que é destacado pela matéria. O que me chamou a atenção nesse artigo é o fotógrafo que captura os famosos como a gente nunca viu antes e que ele está a caminho da Austrália, né? E ele traz esse lado humano, mas o que me chamou a atenção eles trazem logo de cara que ele se sentou para fotografar a Adele, né? Tava com ela estava pronta para fazer um show em 2015 e estava toda diva e tudo mais. E aí o fotógrafo que é greco-britânico, né? É, ele, quando o filho dela chegou engatinhando ali perto na cena, a estrela pop desapareceu e ele fotografou uma mãe jovem. E o que é interessante do Platon, já tive a oportunidade de assistir uma palestra dele presencialmente, foi incrível, ele estava no começo da carreira, e ele falando de fotografar estadistas, tipo Putin, ele já fotografou, o Barack Obama, entre outros. E que ele tinha pouquíssimo tempo, questão de poucos minutos, para retratar e trazer isso. E muitos deles não queriam ser retratados, né? Aquela história não está ali pelo fotógrafo. Mas ele traz esse lado, sabe, dos desafios do que acontece naquele momento. E o curioso é que o Platon, ele gosta de desenhar, né? Então traz muito disso. E aí vai ter essa exposição dele, ela vai estar na Bienal Internacional de Fotografia de Balará, ainda esse mês. São 120 fotos que estarão lá. Ah, e aqui fala que ele tem um estúdio em Lower Manhattan, e aí ele, enfim, cria os retratos dele, já fotografou lá o Prince, o Stephen Hawking, Bill Clinton, o Bush, ah, e e aí as fotos favoritas dele, ele gosta desse lado que mostra uma certa fragilidade, e ao mesmo tempo carisma, uma tensão e poder mostrar isso de um jeito interessante. Tá aqui o fotógrafo, né, o Platum, no autorretrato dele, e ele diz que ele decidiu fotografar as pessoas como ele realmente as conhecia, não como elas queriam ser. Então é a assinatura dele. Ah, Aqui fala que as inclinações artísticas do Platum surgiram longe dos centros de fama e poder. Ele desenhava, né, na aldeia dele, na ilha grega de Paros, onde passou a infância. A série, documentário, na verdade, mostra. Esse é um documentário que está de graça no YouTube, eu vou deixar na descrição aqui também. E ele tinha um caderno de rascunhos e desenhava as velhinhas na praça conversando, os velhos debatendo política. Ele tinha esse lado de observação silenciosa, e aí ele acabou criando essa percepção aguda e precisa das pessoas, da energia delas. E aí ele começou depois a estudar fotografia em Londres, no final dos anos 80. Ele percebeu que a dinâmica entre fotógrafo e sujeito
o lembrou da emoção de desenhar seus vizinhos quando criança, e isso acabou gerando essa energia e levou ele à vontade de ir além com a fotografia. Ele começou a fotografar muito, uma obsessão por retratar os amigos, e isso foi evoluindo. Então, e ali a coisa do trabalho da criatividade, ele estava com pessoas que se tornaram referência também, o Jarvis Cocker, designer de capas de álbuns, é, o colega, o Alexander McQueen, que acabava emprestando as roupas, e pô, hoje é um dos grandes estilistas, né? E inclusive diretor de cinema também, se não me engano. E eles tinham essa coisa de fazer, mas é engraçado, porque é um momento de crise, mas curiosamente eles tinham essa obsessão por criação, pela arte, né? E fazer isso. E todo mundo quebrado, sem dinheiro, meio deprimidos também, como ele fala, mas todo mundo queria. E ele traz isso, né? Que não tinha espaço para ele entrar, muita gente que fotografava na época, mas a fotografia era dominada, segundo ele, por uma estética de glamour, celebridade, excesso, que pareciam muito distantes do que ele queria retratar. Não tinha nenhuma chance de eu entrar nesse mundo, eu não conseguia ver um caminho. Então, eu decidi fotografar as pessoas como realmente as conhecia, não como elas queriam ser, mas como eram. E aí isso acabou avançando, e ele, o primeiro trabalho dele que chamou a atenção, ele fez do John Kennedy, né, o John da família, um dos filhos, recebeu uma oferta de emprego como fotógrafo da equipe, com acesso irrestrito a pessoas importantes e uma condição importante também. O diretor criativo disse para ele que ele queria ver, é, enfim, que ele mostrasse uma conexão humana real, para mostrar essas pessoas de um jeito diferente, que não fosse o ordinário, que ele trouxesse o extraordinário. E, de fato, primeiro assim, é incrível que tem uma assinatura do... O retrato pode ser muito mesmice, mais do mesmo, mas quando o cara é bom, você vê que tem uma assinatura dele. O Platon tem uma assinatura própria no estilo de fotografia, que foi evoluindo, mas manteve essa identidade. Então ele começou a fotografar e aí a coisa explodiu. The New Yorker, New York Times, Time, Vanity Fair, e começou a fotografar líderes mundiais, celebridades, e isso foi avançando. E aí tem a parte importante aqui, da coisa da inteligência artificial. Perguntaram para ele, né? Os deepfakes, a internet, e que a obsessão dele, ainda mais e mais ainda agora, é pela autenticidade, por essa conexão humana, que pode parecer super simples por um ponto de vista, mas que as fotos deles preto e branco são mais reais do que a fotografia altamente produzida, pelo menos a visão aqui da matéria, do que o LaChapelle e a Annie Leibovitz, e ele acha que ele prefere trazer esse lado verdadeiro do que uma coisa encenada. Então ele tem o lado da autenticidade que, curiosamente, como conceito e tendência, as duas, hoje você vê que no mercado ou as coisas são extremamente fantasiosas, a própria inteligência artificial, né? Ou extremamente autênticas. E ele está nessa extremidade, ser o autêntico, o extremo da realidade. E então ele traz esse lado da vulnerabilidade, do que é real, ah, e ele tem um lado de causa muito forte. Começou em 2010 a fotografar para Human Rights Watch, para chamar atenção para violações realizadas pelo governo militar em Myanmar, e ele acabou trazendo muito disso, e o trabalho dele deu visibilidade para isso. Então, ah, mas ele sentia uma fraude. Ele tinha muita vergonha, autopiedade e ressentimento. Eu não sou famoso, eu não sabia nada sobre esse jogo, mas como é que eu posso ajudar? E aí ele trouxe um pouco desse lado da fotografia com causa para colocar isso. E o resultado foi o The People's Portfolio para o Human Rights Watch, e trazendo essa narrativa das famílias afetadas pelas leis de imigração dos Estados Unidos, ah, sobreviventes da violência sexual na República Democrática do Congo, e também as manifestações durante a Primavera Árabe. E o resultado são fotos marcantes que o Platon fez.
Então, tem um lado muito interessante de toda essa história e ele poder mostrar isso e ter um impacto dessa coisa da conexão, da confiança e gerar isso. E aí aqui traz, nessa matéria do Sidney, as fotos famosas dele, que nem essa da Adele, e ele falando que quando fotografou, ele traz os comentários dele. Isso que é muito rico dessa do trabalho dele, seja como palestrante, quando ele conta também. Que ela tava com ela lá, e de repente aparece o bebê, que ele começou a fotografar, ela estava naquele modo diva antes do show, não de forma negativa, mas quando o bebê chegou ali nos pés, era uma coisa tão íntima que ele percebeu que o bebê estava apertando os tornozelos dela, enquanto e o rosto dela se transformou. E aí ele fotografou isso, a alma de uma mãe jovem. Nesse exato momento aqui que ela está posando para ele, segundo o Platon, o filho estava apertando a perna dela. Aqui o Schwarzenegger, uma figura. Aliás, tem o documentário sobre ele na. Documentário não, a série, né? Sobre ele na Netflix, que é bem bacana também. Aqui feito em 2007, ele falou que o carisma fantástico dele e, e ele não sabia como chamar o Schwarzenegger de governador, exterminador futuro, Arnie. E aí o Schwarzenegger disse para ele: Ô, Platon, me chama de Schnitzel, Schwarze, eu não me importo. Então ele diz: ele estava à vontade consigo mesmo, as pessoas com mais carisma gostam de ser elas mesmas. Aqui a Kate Blanchett, grande atriz, em 2004. Ele fotografou em Nova York, ela tinha acabado de sair de um voo da Austrália, chegou no set sem cabelo, sem maquiagem, estava com vestido, e fez essa pose. Foram 5 minutos para fazer essa foto. Ele falou que não consegue imaginar o cansaço dela, que ela estava vivendo, foi uma das fotos mais fáceis que ele já fez e uma das minhas formas favoritas em uma foto. Magia das estrelas de cinema da velha guarda que remonta os velhos tempos de Hollywood. Uma foto com uma atriz que tinha acabado de pegar uma grande viagem ali, puxada. Aqui é do Prince, que é uma das mais fortes para ele, é, e ele é aquela pessoa que ele, segundo ele, muito tímida, um espírito lindo, mas ao mesmo tempo frágil. E aí ele foi perguntar para ele por que era tão mítico, o que tinha, que tinha tão especial no Prince que todo mundo ficava embasbacado. Ele passou o braço em volta do Platum, colocou a mão no bolso interno da jaqueta, puxou alguma coisa, colocou na minha mão e disse: Essa é a resposta. Ele olhou para baixo e tinha um panfleto das Testemunhas de Jeová. E aí ele percebeu que tinha algo diferente na encadernação. No meio, ele tinha enfiado sua palheta de guitarra e na parte de trás dizia: Com amor, o Prince. É, aqui a Pussy Riot, que ele fotografou também em 2014, elas tinham saído da prisão, cena maluca, elas são muito ativistas, e ele tinha que ganhar a confiança delas. Ele disse que, ao invés de fazer maquiagem e tudo mais, ele quis mostrar o ativismo dela, e elas, em poucos minutos, eles cortaram os gorros e fizeram essa foto aqui marcante. Então ele entende o momento, cria uma conexão quando é possível, vai além do que simplesmente fazer o retrato e mais nada. E buscando algo dele, né, nessa história. Serena Williams, 2015, muito vulnerável na foto, porque foi um dia depois de perder o maior torneio de tênis da carreira. A sessão foi montada para fotografar o vencedor, não o perdedor. Ela quase cancelou, mas imploramos para que ela fosse adiante. E dá para perceber, segundo ele na foto, a linguagem corporal não é de um campeão, ela está vulnerável, mas tem uma doçura, uma vulnerabilidade genuína. E ela disse: Não se preocupe, hoje é um dia ruim, mas amanhã estarei de volta à quadra treinando e treinando. Prometo que voltarei como campeã. Realmente, daí ele diz que para ele é um retrato de um campeão, porque não é apenas alguém que ganha, mas que perde e depois busca recuperação. E assim vai. Então ele tem, faz aqui a Vivienne Westwood 2009, ela veio ao estúdio vestida como Elizabeth I, por quem era obcecada na época. E aí estava toda ali montada, né, para a cena, e ele é um fã do Picasso, modernista, então Picasso é inegociável. E a Viviane disse: acho que Picasso é totalmente superestimado. Ele ficou ofendido com o que ela disse, tiveram uma briga antes mesmo de ele pegar a câmera.
eu estava tão fora da minha profundidade, assim que comecei a fotografar, ela disse algo como: vamos lá, é sua arte. Estava só me provocando. E aí ele fez essa foto dela aqui. Então nem sempre é uma relação fácil, né? Do retratista com a. Aqui uma menina, aqui Evelyn Velasquez, 2013, uma marcha pró-imigração no Arizona. A menina tem 3 anos, o nome é Evelyn, ela e sua mãe são cidadãs americanas, mas seu pai não tinha documentos. Foi pego sem documentação e mantido em um centro de detenção, aguardando ser deportado. Convidou ela e sua mãe para contra uma parede branca. Ela se assusta, se esconde atrás das pernas da mãe. Tive que ganhar a confiança dela brincando com balões por 5 horas. Eventualmente, ela aponta para mim e diz: foto. Se você olhar com cuidado em seus punhos, está cerrado e há o balão escondido nos punhos aqui, ó. Dá para ver pela imagem. Free my dad, né? Liberte meu pai. E, enfim, fotógrafo fazendo o seu trabalho, né? Aqui em 2015, mulheres sobreviventes de violência sexual, e ele traz isso também, um estúdio em uma das salas de aconselhamento do Hospital Panzi, e ele ouviu isso no corredor, e aí ele construiu essa cena no pátio do hospital, diz que usou a capacidade dele como fotógrafo publicitário para iluminar uma grande configuração e entrar em modo de produção com 4 assistentes. E aí ele falou que o grande privilégio era com clientes que tinham uma história de vida e aí é uma imagem não de vitimização, mas uma imagem de alegria, celebração e desafio. Então, assim, é uma matéria fascinante, porque essa parte dele contar essas histórias, né, é que realmente vale muito, assim como aprendizado e como inspiração. É claro que cada fotógrafo vai encontrar seu próprio caminho e desenvolver as suas histórias, né? Mas eu achei fascinante, acho que é uma aula aqui da coisa do retrato, de como cada fotógrafo cria e monta isso. E aqui, como eu tinha dito, tem o Instagram dele, @Platum. Quando você vai aqui, esse é o Instagram dele. Aliás, eu não estava seguindo com essa conta aqui, vamos seguir. E quase 270 mil seguidores, tem o site dele e um pouco do trabalho. Aí ele mostra, né, Sinéad O'Connor morreu faz pouco tempo, ele publica aqui, Tony Bennett também, ele fotografou, tem uma assinatura dele, um estilo, e realmente é um trabalho espetacular do Platum. E o documentário está no YouTube, de graça, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo. Esse sim é mais do que uma aula, é inspiração de alto nível. Sempre aparece em portais de notícia daqui de fora para assistir, tá de graça, vale a pena. Tem na Netflix também e você pode assistir agora. Ok? É isso, obrigado e até a próxima.